Então essa série, ela grita muito no meu coração, porque quando a gente para olhar ou ler a Bíblia, do início ao fim a gente vê que Deus chamou somente pessoas improváveis. Ele não escolheu os mais perfeitos, Ele não escolheu os mais capacitados, mas Ele escolheu aqueles que tinham um coração mais disponível, que tinham um coração flexível. Então Ele levantou esses homens ou mulheres de Deus para fazer a diferença nas nações. Em 1 Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, 2:9 vai dizer: é a isso que as Escrituras se referem quando dizem: nem olho nem viu, nem ouvido nem ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então eu acredito que esses caras, todas as vezes que eram levantados ou escolhidos por Deus, nem eles acreditavam naquilo que era liberado sobre as vidas deles, ou essas mulheres. Mas Deus nos deixa essa explicação e nos deixa essa promessa que a gente nem imagina o que Ele vai fazer através das nossas vidas. Mas um coração disponível e disposto é capaz de acessar grandes coisas. Eu orei muito a Deus para começar a entender quais eram os dois personagens que Deus queria trazer aqui. E o pastor, quando me chamou, ele falou: Sara é uma das personagens. E eu falei: então eu quero, e Deus tinha confirmado no meu coração, Natanael sendo o segundo personagem. Então para mim entrou num dilema de por onde eu começo, Senhor? Por quem eu falo primeiro? Então Deus me chamou e me ministrou o coração a começar por Sara, uma das grandes mulheres da Bíblia. Só que muitas vezes ao ler em Gênesis, os nossos olhos são tão focados em Abraão que muitas vezes a gente esquece de falar um pouco sobre Sarai ou Sara. E a gente esquece que essa mulher teve características semelhantes a nós. Ela era tão improvável quanto Abraão, mas ela ouviu Abraão junto naquele chamado e ela então foi para a terra e seguiu o seu marido. Então, a gente esquece que Sarai, ela também vivia junto dos cananeus, junto daquela terra idólatra, mas ela entendeu o chamado dela. Encontramos a história de Sarai ou Sara no primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis, dos capítulos 12 ao 23. Ela é conhecida como esposa de Abraão, mãe de Isaque, avó de Jacó, mãe da fé. Ela era estéril, e teve seu nome mudado por Deus. Essa breve introdução nos faz lembrar de quem ela se tornou ao longo da sua caminhada. E todas as vezes que a gente vai falar sobre Sarai, a gente vai lembrar disso, quem ela se tornou ao final. Porém, Eclesiastes 7:8 fala: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. E por que Deus falava comigo sobre isso? Muitas vezes a gente chega ao final das histórias desses grandes homens de Deus, ou ao final das histórias, ou a gente lembra só das partes mais marcantes da vida desses homens e mulheres de Deus, e esquece das lutas que eles enfrentaram para chegar até lá. Então é muito fácil, e Eclesiastes fala sobre isso, é melhor o fim das coisas. Talvez ao longo da nossa caminhada a gente está vivendo as coisas ainda. E aí a gente começa a se questionar se de fato Deus tem um chamado para nós, nos escolheu para algo, e essas dúvidas começam a tomar espaço. Mas eu afirmo para vocês que o posicionamento, ao longo dos dias, quando vocês olharem para trás, tudo vai fazer sentido. E aí a gente vai lembrar das coisas que Deus está fazendo por nós. Nem sempre Sara ou Sarai foi essa mulher tão memorável. Assim como Abrão foi escolhido para sair da sua terra, da sua casa e da sua parentela, Sarai teve o mesmo chamado. Ela vivia em Ur dos Caldeus, que é o atual Iraque, uma cidade conhecida por suas práticas idólatras e pecaminosas. Você já se perguntou por que Deus escolhe as pessoas, ou por que uns são escolhidos e chamados para caminhar com Deus e outros não? E eu muito me perguntei sobre isso, e a gente vai entender ao longo da história de Sara, ou cada um dos personagens que vão aparecer aqui. Deus escolhe sempre pelo coração, nunca é pelo potencial, nunca é pelo teu grande saber. Tanto que quando o pastor falava aqui, ele falava: aquele que confia no seu saber. Porque Deus não escolheu essas pessoas. Ele escolheu aqueles que são humildes de coração. Pode ser sim que você seja um destaque, pode ser sim que, diferente desses caras que eram improváveis, você seja um destaque na sua área. Mas se ainda o seu coração não for um coração obediente, ensinável, cara, certamente no reino dos céus tu não vai ser alguém importante. Mas a gente vê que o que é necessário para ser alguém e cumprir os propósitos de Deus é ter um coração ensinável, um coração obediente. Então, Sarai,
a Bíblia nos comprova que Ele nos escolheu por nosso coração. Sarai viveu aproximadamente 65 anos na terra, onde toda a sua família estava. Ao longo da jornada, vamos perceber que tanto Abrão quanto Sara estão no processo de aperfeiçoamento e estão sendo forjados. Sarai era improvável, pois os planos de Deus era gerar uma nação através desse casal. Mas Deus escolheu alguém que era estéril. Que louco, sabe? E o legal é que quando eu escrevia sobre esterilidade, muitas vezes a gente que está aí do outro lado, e como homem, quando fala, mas ela era improvável de gerar um filho, a gente não se identifica. Mas a esterilidade que aparece ali é os sonhos de Deus para cada um de nós. Então, muitas vezes, Deus tem sonhos projetados para nós e nós nos encontramos nessa situação de esterilidade. E o que seria uma esterilidade? Para mim, Vitor, eu tinha dificuldade para falar. E eu estou aqui falando. Quando alguém chegou para mim e disse assim, Vitor, tu vai pregar. Eu falei, não tem como, eu não gosto nem de falar. Se eu passar desapercebido e ninguém me notar, mano, perfeito, é isso que eu quero. Só que a minha esterilidade estava na fala. A esterilidade de Sarai estava em gerar filhos, mas Deus chamou ela para fazer uma multidão. Eu não sei qual é a tua esterilidade hoje, eu não sei aonde tu olha para a tua vida e pensa assim, mas é impossível Deus fazer isso através de mim. Talvez como Sarai, a gente vai ver mais à frente, ela gerou o filho aos 89 anos, ou seja, existem pessoas que olham para suas idades e pensam, Deus não pode mais cumprir os planos, eu passei do prazo. Não existe isso para Deus. Existe se Ele depositou sonhos em vocês, se Ele escolheu vocês para algo, cara, Ele vai cumprir. O que muda é o teu posicionamento. E a gente vai ver isso na vida dessa mulher. Então, os anos vão se passando e Sarai se desespera. Conseguimos notar que Abraão estava se tornando um homem forte, conquistando terras e conquistando espaço. Porém, uma coisa ainda assolava, ele não tinha herdeiros. Sarai tinha uma serva chamada Agar, então dá ela a Abrão, para então satisfazer o sonho do seu marido e o seu sonho. Gênesis 16:2 vai falar, Sarai disse a Abrão, o Senhor me impediu de ter filhos, vai e deite-se com a minha serva, talvez por meio dela eu consiga ter uma família. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Quero parar e falar um pouquinho sobre isso. Primeira falha humana de Sarai, ansiosa. Quem não se identifica? O problema é que a ansiedade, ela atrapalha os planos de Deus. Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas e que nós precisamos aguardar as estações. Só que muitas vezes a gente se desespera e quer cumprir o propósito de Deus. Eu entendi em 2020 que o meu chamado estava voltado para a pregação. E eu entendia que no momento certo Deus me colocaria no lugar certo para que isso acontecesse. 6 anos se passaram. Em nenhum momento eu tentei manobrar, ludibriar ou insistir para o pastor e dizer, pastor, eu tenho esse chamado, eu sei que eu sou um homem de Deus. Não, no momento certo o Senhor nos posiciona. Sarai, ela começou a duvidar. Ela começou então a deixar com que a sua ansiedade tomasse espaço. Muitas pessoas que talvez não estejam mais ao nosso lado, deixaram que a ansiedade tomasse espaço e ela saiu e desistiu dos caminhos do Senhor. Porque talvez, cara, não está se cumprindo no tempo que eu quero, então de repente eu nem fui chamado para isso. E param, esquecendo que a gente precisa entender o tempo de Deus. Quem nunca aqui tentou dar uma ajudinha nas promessas de Deus? E toda vez que tu fez isso, qual foi o resultado? Deu ruim. Tu precisa olhar a Bíblia, isso é uma das coisas que eu falo muito, e se colocar no lugar desses personagens. Entender que se eles falharam e está escrito ali, é para que a gente não falhe. Então, essa mulher, ela condenou praticamente, ela gerou, fazendo isso, dando Agar a Abrão, foi gerada uma outra nação, que está em guerra até hoje contra os descendentes dela. Se ela tivesse se posicionado, esperado. E o mais engraçado de tudo é que, se a gente vai pela Bíblia ali, né, no capítulo 16, se eu não me engano, ela entrega Agar a Abrão, e no capítulo 18, Deus libera a bênção sobre ela. Ou seja, às vezes, falta só um pouquinho mais de tempo e a gente estraga toda a promessa de Deus. E guardem os corações. Eu sempre brinquei que eu era uma pessoa ansiosa e quando eu tomei noção que a ansiedade atrapalhava o projeto de Deus para a minha vida, eu comecei a dizer, eu não sou ansioso.
Eu não sou. Ah, mas tu está muito acelerado. Cara, mas eu não sou ansioso. Eu estou esperando que aconteçam as coisas, mas eu quero que aconteça, mas eu não sou ansioso. Eu vou cumprir o projeto de Deus no momento certo. Então, no momento certo e na hora certa, vemos que Deus chega diante de Sarai, né, e muda o seu nome para Sara. Se ela tivesse esperado um pouquinho mais, não teríamos guerras até os dias de hoje. Sarai significa minha princesa, algo limitado, restrito. Já Sara significa princesa, o que no mundo espiritual representaria uma mãe de nações. E a gente fala muito sobre troca de identidade, e eu lembro que quando em 2021, 2022, era muito se pregado sobre troca de identidade, Deus está trocando a tua identidade, e Deus realmente faz isso. Só que toda troca de identidade, ela significa algo no mundo espiritual. Eu não posso mais carregar as coisas do passado para essa nova estação. O problema é que a gente vem ao culto todo domingo com os pecados e a gente é confrontado. Eu duvido quem aqui não foi confrontado com os seus pecados. Eu sou, todo domingo. Eu não sou um cara perfeito. Mas eu saio daqui todos os domingos com uma consciência diferente, ou todo dia quando eu leio a Bíblia eu saio com uma consciência diferente. Eu preciso mudar. Uma troca de identidade significa não pecar mais da mesma forma que eu pecava ontem. E isso é um processo, mas eu preciso ter essa decisão. Se pararmos para vermos, é a primeira vez que Deus libera uma palavra sobre a vida de Sarai, logo após ela ter cometido um grande erro. Em Gênesis 17, do 15 ao 16, fala: Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu abençoarei a ela e ela se tornará mãe de multidões. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Então, não importa os erros que a gente cometeu no passado. Entende? Ali é um fato expressivo da graça de Deus. Sara tinha acabado de cometer talvez um dos seus maiores pecados. Mas o Senhor chegou diante dela e está falando para Abraão: cara, eu vou abençoar a tua esposa. Não importa como tu chegou até aqui. Quando eu cheguei diante do Senhor em 2020, porque eu me batizei com 18 anos, mas eu conheci Jesus aos 22, Ele me olhava e a cada dia que eu caminhava, eu carregava muitos pecados internos dentro de mim. Só que a cada dia que eu caminhava, eu entendia esse cuidado. E entendia que eu não podia mais errar aquilo que eu tinha errado e Deus tinha me confrontado. Se Deus chegou para ti e te corrigiu sobre a mentira, por que tu segue mentindo? Se Deus chegou diante de ti e falou: cara, tenha mais tempo de oração comigo, por que tu não começou ainda? Entende? É uma falha nossa, só que a gente vai deixando as coisas passarem e indo. Só que Deus é misericordioso, que Ele vai dando a oportunidade. E aí a gente vem e se prostra aqui, e a gente levou uma semana horrível, mas se prostra aqui, o Senhor vem, levanta um profeta, chega no teu ouvido e diz: tu vai fazer a diferença, tu vai ser alguém melhor. E aí tu levanta cheio daquela palavra e chega a segunda e desanima. Cara, a Bíblia está cheia de improváveis. Se tu levantou com essa promessa e lembrou segunda que tu é improvável, parabéns. Tu foi eleito para ser alguém no reino dos céus. Se posicione. Então, não importa o seu passado. O que importa é o que a gente faz após ter um encontro real com Deus. Sara ouve, então, uma conversa entre Abraão e 3 visitantes. E eu não vou me ater e explicar sobre isso, porque o foco é sobre Sara. E esses 3 visitantes estão conversando com Abraão, e lá eles olham para Abraão em Gênesis 18, do 9 ao 15, e vai falar assim: onde está Sara, sua mulher? Perguntam os visitantes. Abraão responde: está dentro da tenda. Então um deles disse: voltarei a visitar por essa época, no ano que vem, e a sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo essa conversa de dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos e tinham passado. Havia muito tempo da idade de ter filhos. Por isso riu consigo e disse: como poderia uma mulher da minha idade ter esse prazer, ainda mais quando meu senhor, meu marido, também é idoso? Então o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu? Por que disse isso? Pode uma mulher da minha idade ter um filho? E então o Senhor responde, existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Voltarei por essa época,
no ano que vem e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse, não é verdade, você riu. Mais um traço da humanidade de Sara. Mesmo diante do Senhor, ela mentia. Cara, e quando a gente olha essas características, a gente se identifica porque a gente é tão imperfeito quanto Sara. Mas essa mulher estava recebendo uma promessa. E o Senhor, o mesmo Deus que fala para Sara, há algo impossível ou difícil demais para mim, é o mesmo Deus que fala para ti. Quando Ele te dá um projeto, um sonho. Há algo impossível para Deus? Há algo difícil demais para Deus? Ele deixou uma Bíblia com, não lembro agora, 3.600 promessas, não mais, 7.800 promessas, se não me engano. Dizendo, nos ensinando e nos mostrando que Ele pode fazer o impossível. Deixou homens, Ele escolheu homens imperfeitos para nos mostrar que Ele pode fazer. Então há algo difícil para Deus? Nesse exato momento, Sara tinha por volta de 89 anos quando ela recebeu a promessa. Mas quando ela tem o seu filho, é aos 90 anos. Pelo seu histórico, pela sua idade, isso não era humanamente possível. Porém, a resposta de Deus para Sara foi exatamente: existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Deus me falava no meu secreto que assim como Sara, um dia, muitos homens e mulheres de Deus olham para as circunstâncias atuais e não conseguem mais acreditar que Deus pode gerar coisas através da sua vida. Sara era estéril, ou seja, alguém que não poderia gerar vida. Talvez hoje você ainda se considere estéril, pois não iniciou os projetos e os sonhos de Deus para a tua vida. E essa série é para te despertar e começar esses projetos. Essa é série para a gente te sacudir e o Senhor te sacudir e dizer: cara, para de enterrar os meus projetos. Se eu te dei esse sonho, se eu te falei que isso vai acontecer, só começa, te move, te movimenta. Estagnação não é para o povo de Deus. Tanto que quando ele sai do Egito, lá ele está em movimento. O povo de Deus, ele precisa se movimentar e seguir a nuvem do Senhor. Não importa a tua idade, não importa a tua condição, não importa o que tu fez no passado. Deus quer gerar vida através de ti. Seja através de projetos do reino, seja através de uma faculdade, seja onde for. Se Deus te liberou uma promessa, Ele vai cumprir. E tudo bem ser como Sara e rir, pois às vezes não acreditamos no que é liberado sobre nós. Porém, chegou o tempo de você se levantar como um homem e uma mulher de Deus e gerar os sonhos de Deus e o que Ele preparou para ti. Essa é a estação. Sabe, quando Deus fez essa promessa para Abrão e Sara, eles tinham uma missão. Para gerar filhos, eles precisavam eles precisavam se unir. Ou seja, há uma liberação profética dos céus, mas há também um empenho humano para que algo aconteça. Só vou abrir um parênteses, vai que alguém duvide, né? Mas Sara e Abrão eram casados, tá? Então, por isso, eles coabitavam, eles tinham essa intimidade. Porque a aliança perfeita de Deus é o casamento. Então, eles sabiam que eles precisavam se posicionar. E muitas vezes a gente tem essa promessa de Deus liberada, como eu falei. Eu sabia que Deus tinha um papel como pregador para mim. E eu não me via dessa forma. Então eu precisei ler. Eu sabia que eu tinha uma responsabilidade. Eu precisei jejuar. Cara, eu nunca tinha jejuado até o dia que eu entendi o chamado de Deus para minha vida. Eu precisei então aprender a orar. Porque minhas orações eram curtas, de 15, 5 minutos muitas vezes. Deus, obrigado pelo dia de hoje e tal. E não construía uma intimidade. Então, há uma palavra liberada dos céus, mas a gente precisa se posicionar como seres humanos. A nossa parte Deus não vai fazer. O problema é que muitas vezes a gente está deitado esperando que Deus faça as coisas. E isso não vai acontecer, cara. Vai precisar. A própria palavra fala que o reino dos céus é tomado por esforço. Esforço significa fazer aquilo que tu não tem forças ou condições mais e tu superar o teu limite. Tem dias que a gente chega do trabalho, eu falo por mim, e eu não queria orar, eu não queria ler a palavra, porque eu estou esgotado. Só que eu entendo que eu tenho uma missão, uma responsabilidade e um papel nessa nação, ou nessa cidade. Carregar a presença de Jesus. E eu não vou fazer isso de qualquer maneira. Precisamos se posicionar dessa forma. Jesus nos chamou para isso. Então Hebreus 11 vai dizer, pela fé, olha que legal, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pode ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa.
Qual é a sua função quando Deus te mandar fazer algo? Se preparar, se santificar, estudar, ler a palavra, orar, jejuar, ouvir a direção de Deus e cumprir os sonhos de Deus para ti. O problema é que a gente pula todas essas etapas. A gente só quer cumprir os sonhos de Deus. A gente precisa se posicionar. Subir num altar ou sair por aí falando sobre Deus, porque eu acredito muito mais no evangelho verdadeiro ao longo dos dias mais comuns. Eu não posso ser cristão somente quando eu subir aqui e falar coisas bonitas, ou a semana que antecede o culto, eu buscar mais. Não. É uma vida constante de santidade. Eu não posso querer viver os sonhos de Deus se eu nem tenho me preparado, porque fé está ligada a isso. Ouvi e comecei a viver como se já acontecesse. E por que a gente negligencia os céus? Por que a gente negligencia os tempos de oração? Porque a gente ainda não entendeu o que Ele faz nos céus. Se Sara gerou um filho mesmo sendo estéril, imagine o que Deus pode fazer através da tua vida. Cara, se vocês não gostam de sonhar, eu tenho uma característica que eu guardo comigo. Eu sou sonhador. Quando o Senhor falou sobre nações, eu já comecei a pensar qual nação, aonde eu vou. Eu nem sei como eu vou fazer isso, talvez nem tenha dinheiro suficiente para pisar numa nação, a não ser o Uruguai, que é pertinho aqui. Mas, cara, eu comecei a sonhar junto com Deus. Porque se Ele pegou os caras mais improváveis, se Ele tornou uma mulher estéril, mãe de multidões ou mãe de nações, o que Ele pode fazer comigo e contigo? Esses caras, eles nem tinham a Bíblia naquela época para ter uma direção. Que a gente tem. Eles só se moviam por o que Deus falava. E a gente tem palavra de Deus, a gente tem uma igreja onde prega o evangelho, a gente tem uma igreja onde ensina, discipula o poder da oração, do jejum, tudo. E a gente está estagnado muitas vezes. Porque não está acreditando. E torno a dizer, o não estar acreditando é não ter começado a fazer a tua parte. Tu pode me dizer que tu acredita nos sonhos de Deus, e se tu estiver parado sem fazer nada, tu não está acreditando. Porque quem acredita se movimenta. Talvez a gente tenha uma ideia errada de fé. Porque a fé está ligada em ouvir e se mexer. Em 2020, quando eu me converti, a minha conversão aconteceu em meio à pandemia, eu ouvi alguém orar dizendo que a minha voz chegaria em nações, só que quando eu ouvi aquilo eu ri, talvez mais que Sara. Porque minha característica principal nunca foi ser falante. Ouvi aquela promessa, guardei no meu coração e saí com uma convicção. Precisava ser alguém diferente. Passei a orar, jejuar, estudar. Busquei realmente e ainda busco diariamente melhorar e ser corrigido por Jesus. Em 2024, Deus me falou para iniciar um podcast chamado Ele Vem. Talvez muitos de vocês aqui me vejam e nem sabem que eu tenho esse podcast. Porque o meu intuito com Deus nunca foi falar sobre Ele. Foi que Deus alcançasse essas pessoas. Que Deus mostrasse para as pessoas que poderiam ouvir. E quando eu abri os insights lá, eu descobri que 7 nações têm ouvido meus podcasts. Promessa de Deus cumprida. E aí muitas vezes eu lembro do Mieres me perguntar, cara, e como é a estrutura de podcast lá na tua casa? Como é que tu faz isso? Eu falei, eu largo meu celularzinho, dou play, gravo e posto. Eu não tenho estrutura nenhuma. Mas Deus está chegando a multidão, a nações. E isso é o mais legal, porque eu torno a dizer, eu detestava falar. Eu detestava falar aquilo que Deus tinha ministrado no meu coração. Eu tinha medo de como as pessoas iam receber. Então eu me calava. Mas eu comecei esse projeto em 2024. 7 nações têm acompanhado. E para mim é tremenda felicidade quando eu vejo isso. Então, de um lugar estéril, alguém que economizava palavras, e essa era a minha realidade, Deus tem alcançado vidas. E a gente percebeu então, ao longo dessa caminhada, eu precisei ser um pouco rápido e contextualizar para vocês, mas a gente encontra fraquezas humanas em Sara, que são nossas, que ela era ansiosa, ou seja, deu Agar a Abrão, ela olhava para as circunstâncias, ou seja, riu de Deus, e ela mentiu. Características que eu acredito que muitos de nós, antes de ter uma vida com Jesus, também portavam. E talvez tu tá nesse primeiro culto e é a primeira vez que tu tem esse encontro com Jesus e tu deve olhar e dizer, mas eu também menti bastante e tal.
Deus quer reescrever uma nova história através de ti. E isso que é o mais legal. E as virtudes de Sara, após o que fez ela ser escolhida, foi basicamente o seu coração obediente. E a gente vê essa confirmação em 1 Pedro 3,6. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Então, qual foi a escolha de Sara? Ser obediente. Quem aqui não pode ser obediente? Vocês pararam para pensar que o requisito de Deus é tão simples? Ser obediente à sua voz, à sua mensagem, à sua direção. Só que, ao mesmo tempo que é tão simples, ele é difícil, porque confronta o nosso caráter, muitas vezes. Ser obediente a Deus é negar a nossa natureza humana, né? Carnal, do pecado. Mas é só o que Ele nos pede. E ela foi escolhida por isso. Ela se tornou uma grande mãe, cumpriu a vontade de Deus para a sua vida, aprendeu com os seus erros. Então a gente vai ver que Sara, ela expulsa Agar. Ou seja, aquilo que foi o pecado, a desobediência dela, ela disse, não, a partir de agora não caminha mais comigo. Virtudes de alguém que foi impactado por Deus. E ela foi a primeira mãe, ou a primeira mulher, a ser sepultada na terra de Canaã, que mais depois a gente vê como a terra da promessa. Ou seja, o que elegeu ela foi apenas ser obediente, e ela teve a maior honra. Ela chegou na terra da promessa mesmo antes de Deus contar ao povo de Israel que lá seria a terra da promessa, porque já era a terra prometida para Abraão. Então agora a gente vai pular para Natanael, um discípulo. E esse é um dos caras que eu mais me identifiquei ao longo da minha caminhada, e eu olhava para ele, e a gente vê tão pouca informação sobre ele na Bíblia, mas ele é conhecido como um apóstolo sincero, um apóstolo verdadeiro. Natanael, ou seja, a tradução do seu nome é Deus deu, ou Bartolomeu, filho de Tolmai. Muitas Bíblias têm Bartolomeu, e até alguns quadros ainda utilizam esse nome. Mas a nossa evangélica é o Natanael em algumas traduções. Seu companheiro mais chegado era Filipe, que inclusive foi quem o levou a Jesus. E isso a gente encontra em João 1, 45 ao 51. Natanael fez parte dos 12 discípulos, ou apóstolos de Jesus. Está no segundo grupo que aparece justamente liderado por Filipe, seu amigo. Natanael era da pequena cidade de Canaã, da Galileia, lugar em que Jesus realizou seu primeiro milagre. Algumas tradições antigas relatam e afirmam que Natanael pregou em Armênia, Índia, Mesopotâmia, Pártia e regiões da Ásia Menor, ou seja, a atual Turquia. Muitos estudiosos falam que o fundador do cristianismo na Armênia foi Natanael, um cara que aparece poucas vezes na Bíblia. Natanael é a prova que Deus pode pegar uma pessoa comum, de uma cidade pequena, dos lugares mais simples, e usá-las para a sua glória. E o mais legal é quando a gente vai olhar sobre Caná, na Galileia, o feito mais importante de Caná foi Jesus ter transformado água em vinho, que a gente vai ver relatado na Bíblia. Ou seja, ele era de um lugar extremamente improvável. É tipo nós aqui em Bagé, quando o pessoal vai falar de Porto Alegre. Nossa cidade é uma cidade extremamente improvável, nem água tem na nossa cidade. Pode Deus fazer algo com pessoas de Bagé? Pode. E levar por nações, multidões. Sonhem com isso. Natanael era conhecido por seu amor pelas Escrituras. Eu amo ler sobre isso. João 1,45 vai ter o Natanael, conhecia muito bem as Escrituras. Conhecia todas as leis e os profetas, então sabia que o Messias viria. Podemos perceber então que a velocidade, que por isso ele foi muito rápido em decidir caminhar com Jesus. Então ele sabia como era o Messias, ele estudava. Ele tinha um preconceito. Quando a gente olha ali, eu acredito, e eu anotei aqui, que de fato Natanael era um certo religioso. Porque quando Filipe o encontra, e eu vou discorrer sobre esse texto ali, mais à frente, ele olha, pode vir algo bom de Nazaré? Ou seja, religioso, ele esperava alguém que viesse de Belém, alguém mais requintado. Isso demonstrava a humanidade de Natanael, que desprezava os nazarenos.
uma cidade pequena e sem expressão, um lugar inculto, cheio de perversidade e habitado por pecadores. Acredito que, com base nas Escrituras, eles esperavam o Messias, que viria de Belém, ou seja, eles esperavam um descendente de Davi. Ele era conhecido pela sua sinceridade de coração. João 1,47 fala, vou ler mais à frente, mas ele amava o Senhor de todo o seu coração e não era hipócrita. Cara, muitas vezes a gente fala que ama o Senhor, e toda vez que a gente faz coisas contrárias ao que o Senhor nos pede, a gente está lançando uma mensagem aos céus, dizendo: eu não te amo. Eu quero muito escrever, e essa é uma das mensagens que Deus colocou no meu coração, sobre as mensagens subliminares que lançamos aos céus. Ou seja, todas as nossas atitudes, não é só as palavras, refletem algo no mundo espiritual. Esse cara não era hipócrita a ponto de dizer, chegar diante das pessoas e dizer: não, eu oro, eu jejuo, eu busco a palavra, eu amo a Deus, e estava lá traindo, mentindo, enganando. Esse cara não. Sua fé era desejosa. Ele superou rapidamente seu preconceito, pois a fé era maior que qualquer outra convicção própria. Percebeu a onisciência de Deus. Então sua fé era tão rápida que ele entendeu: cara, eu estou vendo as coisas da forma errada, eu preciso me reavaliar. E foi tão rápido esse insight dele que a gente já vê ele olhando para o Messias, dizendo: cara, tu é o Messias. Então, só que existem dois fatores que me marcam muito sobre Natanael. A primeira coisa de Natanael é que ele foi o único discípulo a ser elogiado por Jesus. Vocês já pararam para olhar isso? Quando Natanael é trazido por Filipe e ele chega diante de Deus, Jesus olha para ele e diz assim, em João 1,47 fala: Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Ele foi o único cara a ser elogiado por Jesus. Pode olhar os outros. Todos os outros, quando foram chamados, foram confrontados. Só que esse cara fazia algo diferente que os outros. E eu quero chegar sobre isso, porque esse é o segredo da revelação de Natanael. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou então Natanael. Jesus respondeu: vi você sob uma figueira antes que Filipe o chamasse. E cara, um versículo tão pequeno, ele precisa ter um peso e um olhar clínico de vocês. A figueira naquele momento significava algo muito importante. Era o lugar de secreto de Natanael. Era o lugar onde ninguém o via. Mas ele estava lá estudando, jejuando, orando, gastando a sua vida debaixo de uma figueira. Natanael não foi o cara que procurou os grandes púlpitos, os grandes altares. Ele sabia que ele precisava ser alguém melhor diante de Deus. E esse cara passou então a fazer isso todos os dias da vida dele. Eu começo a imaginar Natanael debaixo dessa figueira e aí eu me coloco no lugar, tá? Olhando e dizendo assim: Deus, tu não está vendo que eu estou mudando? Tu não está vendo que eu estou me tornando alguém diferente, que eu não estou sendo hipócrita quanto os outros? E ainda faltava coisas a serem mexidas em Natanael. Mas ele tinha um coração disponível. Um coração que estava ali quebrantado, buscando refúgio nas Escrituras. Muitas vezes a gente quer viver tantos projetos, sonhos de Deus, e a gente está tão obcecado em criticar os outros, e esquece que a gente precisa fazer a nossa parte, que é estar debaixo da figueira, estudando, buscando, e entendendo que precisa ser mudado em nós. Porque Deus só pode fazer algo através de nós se a gente for mudado. Não há algo bom em nós, até que a gente encontre Jesus. Natanael entendeu isso, velho. E para Natanael era uma figueira, mas talvez para ti seja o teu quarto. Para mim, durante muito tempo, foi o meu escritório de estudos. Eu transformei meu escritório na minha sala de estudos e entreguei ao Senhor. E lá naquele meu quarto, ontem apareceu uma lembrança do Facebook ainda, e mostrava eu enroladinho num cobertor, lendo, estudando a palavra, porque eu entendia da responsabilidade. E lá eu busquei mudar. Porque eu sabia que eu só podia ser alguém melhor fora de lá se Deus falasse comigo em secreto. É muito legal vir para a igreja e esperar uma revelação, e Deus vai falar com a gente, mas aquilo que Ele tem especial para cada um de nós, individual, é só no secreto. Talvez Deus me dê algumas palavras, algumas direções sobre a tua vida, mas aquilo que Ele vai falar contigo é no secreto. Ele não vai contar a mim os sonhos que Ele tem para ti. Às vezes Ele levanta o nosso pastor, os nossos líderes para dar uma direção,
mas ainda a profundidade daquilo que Ele espera de ti está no teu lugar de secreto. E por que a gente negligencia tanto esse lugar? Porque Satanás se alegra quando a gente faz isso. Ele é o cara que mais quer nos tirar do lugar de secreto. E a gente precisa reavaliar os nossos conceitos. Para mim era muito difícil levantar de manhã e ir para o meu secreto. Minha realidade. Mas eu não termino uma noite sem ir para o meu secreto e entender o que Deus quer para mim. E eu posso falar de mim porque é o cara que eu convivo. Mas vocês precisam se autoexaminar e entender porque a gente precisa viver essa vida de integridade. A gente precisa estar diante do Senhor. Como eu vou saber os sonhos de Deus para mim se eu não pergunto para Ele? E eu torno a dizer, quando vejo os dois versículos, um abaixo do outro, quando ele chega diante de Jesus, e Jesus fala, eu vi você debaixo da figueira, eu acredito muito que a pergunta que Natanael mais fazia para Deus é, você não está me vendo? É a única explicação para ser exatamente essa resposta de Jesus. Ele passava os dias lá sentado, enquanto outros estavam fazendo qualquer outra coisa, mas ele estava lá sentado. Talvez os outros estavam jogando e ele olhava assim, Deus, por que o meu coração diz que eu tenho que estar sentado aqui estudando? Mas os outros estão se divertindo, por que eu posso? E o Senhor, cara, mas o que eu tenho para ti não é igual ao que eu tenho para os outros. Então faz a tua parte. E aí quando Jesus chega, quando a promessa se cumpre, a gente já olha para o Senhor e diz, agora eu entendi. Por que eu fui tão separado? Por que eu andei com tantas poucas pessoas? Se a gente olha até ali, a Bíblia só relata que o único amigo de Natanael era Felipe. Mas era o melhor amigo dele, foi o cara que trouxe ele para Jesus. Era o líder dos 4 discípulos que andavam juntos, daquele grupo, porque há uma subdivisão ali. Mas foi um só que foi o verdadeiro e ajudou ele. E muitas vezes a gente está tão preocupado em estar cercado de pessoas, tão preocupado em moldar a nossa identidade ou o nosso caráter para ser aceito num grupo. Por quê? Natanael não se preocupou com isso. E foi o cara que implantou o evangelho na Armênia. Que loucura, né? Eu vejo nas escrituras, ou o pouco que a gente pode ler sobre esse cara, um cara inconformado com o que os outros ou os mestres da lei faziam. E a forma desleixada que o povo vivia. Mas ele sabia que seu coração precisava ser íntegro diante de Deus. Aquele que ansiava pela volta do Messias. E a gente precisa ter essa consciência. Natanael entendeu que ele precisava ser mudado. Muitas vezes a gente vai apontar os erros dos outros. Mas e os nossos? Talvez no decorrer dos dias vocês passem por mim na rua ou jogando beach tênis, que eu sou extremamente competitivo e eu cuido disso. As pessoas olham e enxergam a humanidade ali. Mas há uma verdade no meu coração. Há uma busca sobre essa mudança. E a gente precisa ser inconformado com os padrões do mundo. E essa é a palavra que define. Eu queria muito que jovens ouvissem isso. A gente precisa ser inconformados com o padrão do mundo. Porque a gente, como jovem, a gente se molda tão rápido ao mundo. E não, a gente precisa se manter firme diante de Deus. Minha conversão, ela não foi fácil. Eu precisei me afastar de pessoas, de amigos, romper relacionamentos, mudar meus hábitos. Chegou um dia que eu olhei para o lado e não tinha mais amigos próximos. Eu passei por essa estação. Mas encontrei no meu quarto, ou seja, a minha figueira, um refúgio, o Senhor. Ali fui discipulado, ensinado, chorei muito. E a cada passo que eu dava, havia menos pessoas à minha volta querendo ser de fato transformado por Jesus. E isso foi doloroso. Porém, o meu coração permaneceu fiel debaixo de uma figueira. E nessa figueira foi que eu escrevi o livro. Ele vem, então prepare-se. Eu nem imagino o que Deus vai fazer, mas apenas cumprir uma direção. Então, Deus começou a fazer a limpa. Meu ciclo de amizade mudou. O que eu gostava de fazer passou a não fazer mais sentido. E eu comecei então a valorizar aquele tempo do secreto. Muitas vezes eu saía do Set on Fire, ou do Flame na época, e eu via os jovens tudo indo se juntar para comer pizza e tudo mais, e eu olhava e o Senhor falava,
cara, eu quero que tu vá para tua casa e leia. Eu quero ter um tempo contigo. Eu olhava, Senhor, mas eu queria tanto estar com essa galera e tal. E o Senhor, vai chegar o tempo para isso. Mas eu preciso que tu venha a mim. Eu preciso te corrigir em algumas coisas. E eu sentava naquele ambiente e ali Deus me falava, eu escrevia. Muitas vezes por horas, 2, 3 horas sentado escrevendo. Sem entender por que eu escrevia. E isso é o mais louco de tudo. Eu escrevia, achando que era para um dia eu pregar diante de pessoas, e fui colocando ali. Comprei um notebook, esse notebook é só para isso, só para escrever aquilo que Deus tem falado comigo, separado da empresa. Comecei a investir naquilo que Deus tinha. Passava horas, meus amigos me chamavam, vamos sentar e tomar um mate na praça. Eu, cara, mas hoje não. Eu quero tanto ter um encontro com o meu pai. Eu quero tanto ouvir o que ele tem para mim. Eu preciso desse lugar para ser alguém melhor. E durante muito tempo eu via os meus amigos me olhar e dizer, tu não está vivendo, tu está sendo religioso demais, tu está fazendo as escolhas erradas. E eu olhava para eles e dizia, cara, eu sei o que Deus tem falado comigo. Me desculpa, eu preciso permanecer mais um pouquinho. Eu sei que vai chegar o tempo onde eu vou poder sentar em várias mesas, mas hoje eu tenho uma ordem. E Deus me falava todos os dias, estoca a lenha. Joga a lenha para dentro desse fogo, porque a hora que ele começar a queimar, vai diminuir o teu tempo para te botar a lenha para dentro. Mas tenha muita lenha nessa estação. E foi o que eu fiz. E saiu aí 23 revelações, tem outras dentro do meu notebook, mas 23 foram para um livro. Uma frase que surgiu ao longo da semana, enquanto eu orava para entender o que Deus queria liberar sobre a igreja, Deus me falava essa frase no domingo passado. O sucesso da tua missão, ou seja, o teu propósito em Deus, é definido pelo teu tempo no secreto. Isso é forte. Porque a gente negligencia o tempo no secreto. Em outras palavras, o que Deus queria falar comigo é: a forma com que tu administra o teu tempo determinará se tu vai viver o propósito de Deus ou não. Tem muita gente com um chamado maravilhoso. Muita gente que já sabe das promessas de Deus. Mas a gente está deixando a rotina do mundo, outras coisas que não têm a mesma importância, ou que não deveriam ter a importância que tem tido na tua vida, tomar conta e espaço disso. Eu torno a dizer, há espaço para todas as coisas desde que a gente consiga organizar. Cara, eu preciso entender que o meu tempo em secreto é primordial. É ele que sustenta todo o resto. Só que eu vivo todo o resto, sofro em todo o resto, porque eu estou negligenciando o meu secreto. Sabe, quando vem crises financeiras, o nosso modo operante automático é trabalhar mais. Quando deveria ser, preciso orar mais e entender aonde Deus quer que eu invista, onde Deus quer que eu vá. Porque se Deus der uma palavra dos céus, toda riqueza pode vir para mim. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Só que a gente não vive com essa convicção, porque a gente quer se esforçar mais. E por natureza a gente faz isso. Só que chegou a estação da gente entender que ao invés de eu me esforçar mais, eu preciso entender aonde Deus quer que eu empregue o meu esforço. E no mundo dos negócios a gente ouve muito falar sobre isso. Às vezes tu está só investindo no lugar errado. E aí, para dinheiro, a virada de chave é... Mas nos céus é a mesma coisa. Às vezes tu está investindo o teu tempo no lugar errado. E por isso tu não vive os propósitos de Deus. Por isso as outras áreas da tua vida não estão andando. E não estou te dizendo que vai ser tudo perfeito, tá? Tem áreas da minha vida que estão sendo realocadas, ajustadas. Mas eu estou te dizendo que existe e precisa ter uma prioridade. Natanael sabia disso. João 1, do 49 ao 51 vai dizer: então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso só porque eu disse, ou porque eu disse que o vi debaixo de uma figueira? Você verá coisas maiores que essa. Uau! E acrescentou: eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus está nos vendo, mesmo que não percebamos. Ele está de olho em todas as nossas atitudes. Está de olho em tudo que tu faz e deixa de fazer. Eu olhei para a pastora na academia, ela foi falar comigo sobre o meu passaporte. Eu falei para ela assim: pastora, eu tomei vergonha na cara e comecei a fazer o meu passaporte, porque eu entendi
que eu não estou fazendo o que Deus mandou fazer é desobedecer a Deus. E eu não quero ser um filho desobediente. E é sobre isso. Deus está olhando cada passo que a gente dá. E não é sobre o julgamento dos outros, o dele já é o suficiente. Então quando a gente trapaceia, engana, pode ninguém estar vendo. Mas Jesus está vendo. E ele se entristece. Precisamos mudar. Se tu acredita... Acho que mudou o som, tá ok? Se tu acredita que Deus veio apenas para te dar acesso à salvação, apenas para isso, e essa é a tua convicção, eu só venho à igreja para ser salvo, claro, tu não está vivendo o evangelho. Não está. Jesus veio para trazer uma transformação de vida. Ele veio para romper a distância que havia entre o homem e Deus, para que todos os dias a gente se tornasse alguém melhor. Só que muitas vezes eu ouço as pessoas falar, eu não erro por causa que eu quero ser salvo. Cara, ser salvo, fala que se até no último momento a gente se arrepender, a gente vai ser salvo. Então será que Jesus veio só para isso? Não. Jesus veio para ter uma vida de intimidade diária com a gente. Para todos os dias a gente ter alguém do nosso lado e dizer, tá difícil, mas eu sei que contigo eu vou vencer. Então se tu está vindo aqui acreditando apenas somente na salvação, tu está vivendo apenas uma porção do evangelho. O evangelho verdadeiro é transformação. Nenhum dos caras e nenhum dos discípulos que chegou diante de Jesus seguiu o mesmo. Aqueles que mentiam, pararam de mentir. Os ansiosos não tiveram mais ansiedade. Os idólatras deixaram de idolatrar a outros deuses. Aqueles que não amavam as pessoas e não tinham empatia, passaram a amar. Essa é a mudança. Jesus veio para mudança de caráter, transformação. Chega de pensar só na salvação. Talvez para alguns, essa salvação vai acontecer daqui, eu tenho 28, daqui a 70 anos. Profetiza que chegou até os 90. E até lá, como eu estou vivendo? Vou viver dias de qualquer forma? Ou tenho vivido dias felizes ao lado do meu Criador? Porque é para isso que Jesus veio. Jesus veio para mudar a minha e a tua história. Todos os discípulos mudaram. Por que a gente não pode mudar? Eu queria muito que o pessoal do louvor já subisse. A gente precisa ter uma mudança real de posicionamento. A coisa mais comum que a gente encontra entre Sarai, ou Sara, e Natanael é o coração obediente, mesmo com falhas humanas, que decidiram então viver algo novo.